Olá, eu sou a professora Dábila, sou professora de redação, formada em Letras Português pela Universidade Federal do Piauí, pós-graduação pela Universidade Estadual do Piauí, dou aulas de redação desde 2016. Para iniciar nosso curso, vamos primeiramente analisar as formas de correção da redação para o Enem. Essa redação ela vai ser avaliada por meio de competências e precisamos entender bem quais são essas competências. Para isso, a gente vai fazer uma análise da cartilha do participante do Enem. Essa cartilha está disponível no site do INEP, você pode baixá-la para guardar e sempre estar consultando e tirando suas dúvidas caso você ache necessário. Primeiramente, você vai visualizar essa página com o título, a redação no Enem 2019, cartilha do participante. Logo ao lado, eles colocam uma apresentação, né, para falar com o participante, explicando tudo que contém aí na cartilha, que é referente ao Enem 2019. Vocês precisam ter essa cartilha sempre em mãos, porque vai servir bastante na hora da consulta, na hora que tiver alguma dúvida na produção de textos, ok? Logo em seguida, vocês vão encontrar o sumário. Observe que no sumário está aqui já mostrando a apresentação na página 5, logo em seguida eles vão trazer a matriz de referência da redação 2019, com as competências 1, 2, 3, 4 e 5. Observe que nessas páginas eles vão detalhar cada uma dessas competências, vão dizer o que vocês precisam fazer na competência 1, na 2, na 3, na 4, na 5, e lá no finalzinho vai ter recomendações gerais, tá certo? Nessas recomendações eles vão orientar sobre alguma observação mais importante, vamos ver daqui a pouco. E o mais interessante dessa cartilha é que lá no finalzinho dela você vai encontrar as amostras de redação nota 1000 do Enem. São vários exemplos que eles colocaram de participantes que conseguiram atingir a nota 1000. E é muito importante vocês sempre estarem lendo esses textos para ajudar na construção do seu texto, porque você vai observar como foi que esse participante elaborou a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, ele fez de que forma, por que essa redação é nota 1000. Então, primeiramente, é preciso estudar essas competências, em seguida, você vai observar a elaboração desses textos que atingiram a nota 1000. Olha aqui a apresentação, na cartilha do participante vai dizer: caro participante, você está se preparando para realizar o Enem 2019, no caso de vocês, 2020. Eu não coloquei aqui a cartilha de 2020 porque ela não está disponível ainda. Então, a gente vai seguir as orientações da cartilha de 2019. Constituindo por quatro provas objetivas, por quatro provas objetivas e uma prova de redação, certo? Vocês sabem que o Enem vocês vão ter que fazer provas em várias áreas do conhecimento, na área de ciências humanas, de linguagem, de ciências da natureza, e também a famosa redação. A redação é tão importante porque é a única disciplina que você consegue atingir até os 1000 pontos, tá certo? Você tem uma grande chance de atingir 1000 pontos nessa disciplina, e aí é preciso se dedicar bastante para conseguir. Olha aí. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Por isso que é tão importante sempre ler notícias, reportagens, estar por dentro de todos os assuntos da atualidade, porque os temas que são cobrados na redação do Enem são de ordem social, são de ordem científica, são de ordem cultural, política, e esses temas a gente consegue encontrar onde? Nas notícias, nas reportagens, nos documentários. Então, precisamos ser pessoas muito bem informadas. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Nessa redação, você deverá
defender uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes, estruturados em coerência e coesão, formando uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Você também deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema, apresentando o desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos. Então, observe esse quadrinho aqui ao lado que está na cor azul. Aqui tem o resumo do que eu acabei de ler. O que vocês precisam entender bem? O tema da redação. Precisam elaborar uma tese bem construída, defender essa tese por meio de argumentos e, por fim, fazer uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, muito cuidado na hora da elaboração da proposta de intervenção, porque precisa respeitar os direitos humanos. Ao longo dos estudos de vocês, eu vou explicar isso mais detalhadamente, como é que você vai construir uma tese, como é que você vai fazer a defesa dessa tese por meio desses argumentos, como é que se elabora uma proposta de intervenção. Tá? E na cartilha, vocês também vão entender melhor como é que o texto, como é que a redação será corrigida. Observe que aqui ele vai dizer tudo, vai explicar tudo. Ó. Quem vai avaliar a redação? O texto produzido por você será avaliado por pelo menos 2 professores, ou seja, a sua redação ela não vai ser corrigida apenas por um professor. Pelo menos 2 irão ter contato com o seu texto. Isso é muito bom, porque você acaba tirando uma nota mais justa. Porque imagine só, apenas uma pessoa olha a sua redação. Apesar de ter os critérios de correção, essa pessoa ela pode cometer algum deslize, porque por dia ela deve corrigir várias redações, e isso pode levar a olhar um texto e não conseguir perceber algo que foi feito ou algo que não foi feito, tá certo? Quando um avaliador pega a sua redação, ele precisa dar uma nota em cada uma das competências. Uma nota na competência 1, na 2, na 3, na 4 e na 5. Quando ele termina de dar a nota, em cada uma dessas competências vai gerar a nota final. Essa nota vai ser comparada com a nota do outro avaliador. Elas precisam ser notas bem próximas ou até mesmo igual. Não pode ter uma discrepância. Por exemplo, um avaliador ele não pode colocar que um texto vale 800 pontos e o outro dizer que vale apenas 300 pontos. Então, ocorreu um problema aí. Um dos dois não avaliou esse texto de maneira adequada. Por isso que é importante ter pelo menos 2 avaliadores. Caso isso aconteça, vocês verão mais na frente que a redação terá que ir para um terceiro avaliador. Aqui, ó, vocês vão encontrar como a redação será avaliada. Nesse quadro aqui vai descrever cada uma das competências que os avaliadores irão observar nos textos de vocês. Na competência 1, o que será avaliado? Observe. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa? É dominar a norma culta da língua portuguesa. Vocês precisam ter o domínio da pontuação, da regência, da concordância, de tudo que envolve a gramática. Vocês precisam ter esse domínio para conseguir uma boa nota na competência 1. Além disso, também é preciso usar a língua de maneira formal. Nada de expressões que dão ideias de oralidade, aquelas expressões que a gente usa na fala. Nada de reproduzir essas expressões na redação de vocês, porque a redação dissertativa argumentativa ela precisa ter uma linguagem formal. Então, cuidado com abreviações como PQ, para dizer o porquê, isso a gente usa nas redes sociais, na redação do Enem, não é legal fazer isso. Por isso que vocês têm que ficar bastante atentos, porque cada errinho ali vai estar sendo somado, e se no final da sua redação tiver vários erros, a sua nota vai diminuindo. Por quê?
Porque cada competência, o avaliador ele vai ter que te dar uma nota de 0 a 200 pontos. Tá? Imagine você tirar em uma competência só 40 pontos. Ou zerar uma competência. Isso vai ser bastante ruim, porque no final a sua nota vai despencar e ninguém aqui quer tirar uma nota baixa na redação. Tá certo? A competência 2. Do que vai tratar a competência 2? Vamos ver. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Você observa que ela é até assim, um pouquinho maior do que as outras, porque nessa competência você primeiramente tem que compreender a proposta de redação e depois aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento. O que é isso? Quando se diz compreender a proposta de redação, é entender o tema. Você vai ter que fazer o quê? Lá na proposta, vai ter geralmente 4 textos motivadores. Nesses textos, você vai observar que eles vão ter relação com a frase temática que é colocada lá no final da prova. Por exemplo, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Para você fazer uma redação com esse tema, é preciso ter lido os textos motivadores antes. Esses textos vão orientá-los a construir sua tese, a defender seus argumentos, a fazer uma proposta de intervenção. Isso não quer dizer que você vai copiá-los, tá certo? É um texto que vai orientá-los. Por isso que compreender bem a proposta de redação é essencial. Porque se você não fizer isso, você compromete todo o resto da sua redação. Por exemplo, se você fugir ao tema, você já sabe que sua nota vai ser 0. Ou se você não conseguir entender o tema de forma completa, o seu texto vai ser tangente. E se seu texto for tangente, você não vai conseguir atingir uma boa nota na redação. E em seguida diz assim, aplicar conceito das várias áreas do conhecimento. Porque nessa competência não basta apenas entender o tema. Você tem que aplicar também os conceitos que você aprendeu ao longo de sua vida, durante seus estudos, os conhecimentos filosóficos, sociológicos, históricos, que é onde você vai colocar as alusões, as citações, a referência de um filme, de uma peça teatral. Por isso que é importante você sempre estar lendo. Por quê? Porque quando você lê bastante, você consegue criar um bom referencial teórico. E conseguindo colocar isso na sua redação, fazendo uma boa relação com o tema, na competência 2, a sua nota vai ser ótima. Você não tira menos que 160 pontos nessa competência se você conseguir compreender bem o tema da redação e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento, você fica ali entre 160 a 200 pontos. E você tirando 200 pontos em uma competência, isso é maravilhoso, porque sua nota vai aumentando. E aí, você vai conseguir a tão sonhada vaga aí na universidade. A competência 3. O que o avaliador vai analisar no seu texto em relação à competência 3? Vamos ver. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Bom, você lá na competência 2, né, eu expliquei, ele vai ver se você conseguiu entender bem o tema, se aplicou as várias áreas do conhecimento. Aqui, quando se diz selecionar e relacionar, é para ver a organização do seu texto, coerência, o sentido. Dentro de uma redação, o avaliador ele consegue perceber o aluno que conseguiu organizar bem as ideias, o aluno que ele planejou o texto dele antes de escrever. Porque o aluno que faz isso, ele deixa o texto dele todo bem moldado, bem costurado. Você vai observar que na introdução tem os elementos adequados, lá na introdução tem uma tese bem desenvolvida. No desenvolvimento, ele consegue colocar os argumentos aplicando também as áreas do conhecimento de forma coerente, de forma que tem uma relação com uma tese,
com a tese que foi escrita na introdução. Na proposta de intervenção, que geralmente, né, os alunos colocam lá na conclusão, o participante que monta esse esquema, que projeta o seu texto, ele vai fazer uma proposta de intervenção de acordo com sua tese, resolvendo os problemas que foram citados ao longo do seu desenvolvimento. Então, observe que é um texto muito bem montado. Está lá na introdução uma tese bem definida. Em seguida, nos parágrafos de argumentação, ele vai colocar o quê? Vai desenvolver argumentos para defender a tese, que foi dita lá na introdução, e no final do texto, na conclusão, ele vai escrever uma proposta de intervenção, que é a proposta de solução, de acordo com aquilo que foi discutido dentro do texto dele, sem ter nenhuma parte desconectada, sem ter nenhum problema de entendimento. Então, isso aí a gente chama de selecionar bem as ideias, relacionar bem, organizar e interpretar as informações para que na montagem final o texto fique perfeito, tá certo? Então, isso que ele vai avaliar na competência 3. Cada uma delas, como eu já havia dito, vale de 0 a 200 pontos. E se você não fizer isso bem feito, sua nota não vai passar de 120, tá bom? Para chegar a tirar 0 nessa competência aqui, seu texto ele tem que estar totalmente incoerente, tá? Então, pelo menos, tente ficar ali mais ou menos nos 160 pontos aos 200 pontos para a nota final ser aquela notasse. Na competência 4, observe. Demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, você sabe o que são esses mecanismos linguísticos? Por que eles são avaliados na sua redação? Gente, os mecanismos linguísticos são o que muitos professores falam, muitos gramáticos dizem ou colocam a denominação de coesão, tá bom? A coesão textual. E essa coesão ela é feita por meio de conectores, muitas vezes chamados de operadores argumentativos e as famosas conjunções, tá? Num texto, para ele ser bem coerente, bem organizado, é preciso ter esses conectores. E para isso, você precisa ter o conhecimento desses conectores, porque eles vão apresentar diversos sentidos. Por exemplo, o conector pois, a conjunção pois, ela vai dar a ideia de explicação. Então, você tem que aplicá-la de forma adequada no seu texto, trazendo ali uma ideia de explicação. O portanto, por exemplo, ele é uma conjunção que vai trazer uma ideia de conclusão. Então, você só vai usá-lo para concluir uma ideia. Muitos alunos confundem o portanto com o no entanto. E o que acontece? Escreve a redação até legal, de uma forma bem bacana, e quando chega lá na conclusão, ao invés de dizer portanto, coloca no entanto. Só que o no entanto, ele vai trazer uma ideia de adversidade, não de conclusão. E aí ocorre um problema ali na coesão textual. Então, muito cuidado com isso. Também vou explicar isso mais detalhadamente. Aqui é só para vocês terem uma noção do que trata cada uma dessas competências, tá certo? Na competência 5, vocês terão que elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. É o seguinte, na proposta de intervenção do Enem, aqui mesmo nessa cartilha, eles vão trazer um esquema de como montar essa proposta, porque você não pode fazer ela de qualquer forma. Você sabe, a proposta de intervenção é uma solução que eu tenho que dar para o problema, mas você não vai dar essa solução de maneira vaga. Você tem que detalhar essa solução. Essa solução, ela tem que... ela não pode ser aquela solução que é impossível de ser executada. Então, tem que ser algo que simule a realidade, que realmente possa solucionar o problema de verdade, tá bom? E um fator muito importante, vocês não podem esquecer, respeitar os direitos humanos, tá? E na próxima aula eu vou explicar isso com mais detalhes, ok? Até mais!